Olá pessoal, então para começar esse papo, quero dar um toque para vocês que o Arnaldo Antunes vai participar do Toca Session no dia 8 de agosto agora, no Cine Joia em São Paulo. Vai ser o show do novo disco dele, Novo Mundo. E eu tô exatamente com o Arnaldo Antunes, coincidência, né, cara? Tô falando do disco, do show, ele tá aqui. Fala, Arnaldo, beleza? Casa, alegria estar com então, você. cara, eu tenho um monte de coisas para conversar com você e eu queria começar mesmo pelo disco, tá? Legal. Assim, Novo Mundo. Né? Você é um cara super ligado em tudo que acontece ao seu redor, não só culturalmente, mas socialmente também. O que é o Novo Mundo? Como você está vendo o Novo Mundo? Porque eu ouvi seu disco inteirinho e tem muita coisa ali que eu quero conversar com você sobre isso. Pois é, na hora que a pessoa vê o título Novo Mundo, imagina uma coisa positiva, né? Uma Exatamente. coisa... E aí vem a primeira canção, a canção que abre o disco, é a faixa título, a música Novo Mundo, que é um retrato multifacetado, assim, dos tempos distópicos que a gente vive hoje em dia. Quer dizer, um retrato distópico dos tempos atuais. Que a gente vive essa época maluca de guerras, de ascensão da extrema-direita, de aquecimento global, de... Enfim, agressividade, violência. De algoritmos impulsionando violência, ódio, intolerância. Enfim, e a gente fica perdido. Aí eu fiz uma música um pouco compilando coisas que eu fui anotando, assim, do que a gente está vivendo, né? E deu um retrato de uma canção bem, assim, um retrato um pouco perplexo diante de um mundo hostil, tem uma frase, dos horrores que a gente tem uma frase tem muito visto. interessante que eu vi, que tem relação a que eu faço, né? O futebol hoje é bet. Futebol agora é bet. Então, futebol agora é bet. Como você vê isso? Por que você pegou essa frase? Onde ela te tocou? Então, essa frase tá... Porque tem a participação do Vandal, Sim, né? do Vandal. Que é um rapper que eu admiro, Sim, já muito curto bom. o trabalho dele. E aí chamei, ele fez essa parte da música que tem tudo a ver com o que a música está dizendo, mas Sim. é uma frase dele. O novo mundo. Da parte o futebol dele. Já não é mais o futebol do amor, da paixão. Pois é, as coisas futebol da bet. estão nessa crise. É o futebol da bet, que nem a política já virou outra coisa. Sim. A gente fica querendo prezar os valores mais básicos, né? A diversidade, a convívio uma luta, com a natureza, né? a gentileza. Tem músicas no disco que falam disso. Na verdade, o disco começa com essa música meio distópica, mas é como uma tomada de consciência para a gente pensar em como reagir a esse mundo, né? E, de certa forma, o próprio álbum vai dando a resposta, algumas possíveis respostas disso durante o disco, em canções como Pra Não Falar Mal, o lado mais solar, mais amoroso do disco, né? Tem canções contundentes como essa, como Tire o Seu Passado da Frente, com uma faixa que encerra o álbum também, que é Tanta Pressa Pra Quê? Exatamente. Que fala dessa coisa das linguagens digitais e a velocidade da informação avassaladora com que a gente convive, né, hoje em dia. Então, nós somos da geração dos anos 70. Crescemos ali adolescentes dos anos 70, dos anos 80, rock and roll, Titãs, enfim, tudo aquilo ali. Te assusta ver o mundo hoje dominado pela internet, pelas redes sociais, sendo definido um caráter, uma personalidade, o que é certo, o que é errado, através de um movimento que esse movimento sai do jeito que as pessoas que querem. Né? Se querem falar que você é um ignorante, um idiota, vão fazer isso por 6 meses e vai acabar virando uma verdade para essa turma que segue. Sim. Te assusta isso? Porque, me assusta muito, eu acho. Porque é muito diferente daquilo que nós vivemos, né? Porque eu estou pensando assim, na questão dos adolescentes de hoje, né? Sim. É assustador, não é? As pessoas estão passando, às vezes, mais tempo na tela do que no mundo que a cercam, né? E, de certa forma, a gente vive uma crise até da linguagem, fica impossível algumas formas de diálogo, porque parece que a internet radicalizou a formação de guetos, de intolerâncias, enfim, da falta de comunicação mesmo. A gente achava que era um veículo que ia agregar as pessoas e, de certa forma, se criou uma separação mais radical entre elas, né? Então, tudo isso me assusta e, de certa forma, eu acho que a gente tem que compensar, porque é inevitável a convivência com esses meios, isso faz parte já da vida de todo mundo. Mas a gente tem que compensar isso com o quê? Com algumas, né, estratégias de
de valores positivos que a gente tem que A conversa, cultivar, né? Estar presente. A conversa, a contemplação, a leitura. Exatamente. Enfim, se encontrar para tomar um café, não falar ficar tomando um café em casa falando pela internet com outra pessoa. Coisa que na nossa época, você marcava um encontro e depois não via mais a pessoa. Você só ia ver no encontro, que não tinha como se comunicar. E hoje as pessoas desmarcam um encontro e ficam só na internet. E o que interessa mais? Você se aprofundar num assunto ou você ficar só mudando de assunto o tempo todo? Exatamente. Não definindo nada. Nada tem começo, meio e fim. Tudo bem. Tem começo, meio e tem um momento ali que tudo bem Sim. mas tem que ter o contraponto. Né? Sim, claro. No disco, cara, muitos convidados, né? Como você elaborou primeiro essa diversificação de estilos, né? De sons, porque você é um cara que, a minha visão, para mim eu acho que é assim mesmo, um cara inquieto, como um todo, mas musicalmente você está sempre indo atrás de algum som novo, alguma coisa que liga, você fica muito atrás de palavras, né? Você é um compositor, um poeta de palavras. Sim. Né? Como você elaborou esse novo disco seu? Olha, eu acho que esse novo mundo tem esse sentido também, de ter uma nova sonoridade. Eu acho que é um disco diferente de todos os discos que eu fiz anteriormente com essa formação de banda, um disco gravado com uma formação fixa, né, de músicos. Eu vinha, na verdade, de uma coisa também que eu nunca tinha feito, que foi um show de voz e piano durante 3 anos, né, e que rendeu o álbum Lágrimas no Mar, com Vitor Araújo, que inclusive está na gravação do Novo Mundo, trouxe ele, né, continuando nossa parceria de outra forma. Mas eu convidei o Pupilo para produzir, que é um produtor que eu admiro ele como músico, eu adoro os discos que ele produziu e tal, e nunca tinha trabalhado com ele. Foi uma coisa sensacional, porque aí arregimentamos juntos o Kiko Dinucci, o Vitor Araújo, o Betão Aguiar. Betão, né? E o próprio Pupilo tocando bateria, percussão, os beats eletrônicos e tal. E ele é muito original nos timbres, nas levadas e tudo isso. E esses músicos o Kiko Dinucci é um monstro, o Vitor é outro monstro, o Betão. E aí foi um time dos sonhos mesmo. Assim. Então, nessa turma toda, nessa seleção brasileira, você fez Não É Só Brasileira, porque tem um jogador internacional que é o David Byrne, certo? Sim. Como que é essa ligação sua? Assim, você tem como referência, uma das suas referências, Talking Heads, o próprio David Byrne? Sem dúvida. Como que você iniciou o seu gosto musical através dessas referências, principalmente dele e da banda? Olha, o Byrne eu já sou fã desde o Talking Heads, depois da carreira solo dele toda, até esse último trabalho, American Utopia. Agora ele está lançando um disco novo, mas que eu ainda não ouvi. Mas enfim, ele também foi se transformando, sempre experimentando coisa nova, mudando. Eu acho uma grande semelhança, não é física, não é de... Tem uma identidade ali, estética, tem uma identidade, né? Uma procura, sabe? Uma procura daquilo que eu te falei, de som, de palavras, de alguma coisa diferente, criar alguma coisa diferente. Eu já conhecia ele, já tínhamos nos encontrado algumas vezes, mas nunca tínhamos trabalhado juntos. Aí eu convidei ele para a gente compor alguma coisa e tal. Mandei 2 ideias, ele foi super receptivo e acabou fazendo as duas, virou 2 parcerias bilíngues, né? Com ele cantando em inglês e eu em português. Ficou muito bom. Ficou muito legal. Tem a participação dele, tem a do Vandal, que eu já falei, tem a Ana Frangalé. Essa do Vandal, assim, é a primeira música entre o rap, né? É uma mistura com o rap. Sim. E você é um cara que muitas vezes você canta falando ou fala cantando nas suas músicas, através das suas palavras. Você tem dentro de você já tinha percebido que você tem dentro de você essa questão do rap? Você se acha um cara ligado ao rap? Porque se a gente falou lá atrás, e muito se fala, quando começou o rap? Quando começou o rap? Pô, o Jair Rodrigues tocou lá atrás com o rap. Né? Não só o rap, a canção popular tem um vínculo com a fala. O Luiz Tati fala muito bem disso. De certa forma, na fala da gente já tem uma entonação melódica. A canção é uma cristalização disso. Você dá uma musicada. Uma acentuação, vamos dizer, da melodia, mas vem da fala. Por isso que soa natural. Quando tem uma canção com a melodia meio inadequada na letra, forçando um pouco a barra, não fica tão bom. Aquilo tem que soar com naturalidade, porque pega, de certa forma, a mesma entonação com que você daria aquele recado falando, só que
eleva aquilo a uma potência mais acentuada. Não, porque eu achei as combinações, umas já muito conhecidas, né, com a Marisa Monte, pois né, tribalistas e tal, que também foi um momento maravilhoso na sua vida. Mas tem uma pessoa que eu queria conversar um pouco mais profundamente dos convidados, que é a Ana Frango Elétrico. Sim. Cara, eu fui pesquisar a garota é multi-instrumentista, ela é poeta, ela é pintora, ela é produtora musical, ela é compositora e ela é cantora. Eu acho que tem uma semelhança com você muito forte, porque você também tem essa coisa cultural mais cheia, né? Sim. Mais completa. Sim. E eu achei a menina incrível, cara, na música. Fui pegar disco dela para ouvir também. Me conta um pouco sobre ela, que eu tenho, sinceramente, eu tô conhecendo ela agora, tá? Pô, e já tô impressionado e, assim, encantado. Eu sou fã dela faz tempo. O último disco dela eu ouvi muito. E, na verdade, essa canção que ela participa no disco tem uma coisa que o final de um verso meio que atropela o início do verso seguinte. Sim. Então, eu tive essa ideia de fazer um dueto e convidei ela, que eu acho que tem um charme a voz dela, uma coisa, e ficou um resultado adorável. Não, ficou uma voz doce e todo esse currículo, né? Essa história, uma garota de 27 anos, cara, ela já é um monstro, né, cara? Ela é da pesada são mesmo. Nomes dessa cena nova que, enfim, a gente tem que prestar muita atenção. Nesse disco aqui, tem alguma coisa de Titãs? Porque eu achei uma música que eu achei... Tira o Seu Passado da Frente é uma música que poderia ter gravado com Titãs. Exatamente. Essa daí eu falei, pô, isso aqui é um rock estilo Titãs. Assim, é uma música minha, assim como Fora de Si, mas que poderia estar no repertório dos Titãs. Então, eu achei bem me lembrou muito disso daí. O Arnaldo, fora esse disco que você está lançando, você teve na Flip, né? Sim. Feira Literária de Paraty. Agora, quarta-feira. Agora, que homenageava o Leminski, né? Como é que foi para você participar disso? Você já foi várias vezes em diversas feiras literárias, mas nessa específica é uma homenagem a um cara importante da cultura brasileira, da música e tudo mais. Sim. Como foi para você chegar ali? Eu já tinha participado da Flip fazendo show, já tinha participado uma vez com o Francisco Alvim de uma mesa conjunta, dizendo poemas e conversando, um bate-papo, mas nunca tinha feito assim uma conferência de abertura, como foi dessa vez. Aí me fizeram um convite, como o Leminski foi um grande amigo e eu um grande admirador da poesia dele, eu topei aí o desafio e tal, e fiz um esboço, assim, mas quis fazer uma coisa meio falada, não quis ler uma conferência lida, porque eu acho mais careta, mais chato. E eu fiz uma coisa bem memorialista também, contando a nossa convivência, as histórias com Leminski, ao mesmo tempo falando da poesia dele, e lendo algumas coisas, dizendo alguns poemas dele, cantando algumas canções, nossas parcerias, música dele que eu gravei. Foi bem legal, foi bem... Deixa eu te falar, então, você fez a Flip, está lançando um novo disco, excursão, né, fazendo turnê, já fez a turnê dos Titãs, 40 anos, o Brasil todo, sucesso do caramba, barato, muito emocionante, muito genial. Como você se motiva ainda para fazer essas andança aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora, cantando, fazendo shows diferentes, né? Feira literária, é um novo disco, é piano e voz, a coisa mudando. Como é que você... Eu gosto de atacar em várias áreas, acho que essa coisa de misturar também os códigos, isso está sempre na estrada, você curte? E o que eu mais gosto é fazer show, aquela coisa do palco, para mim, quando fica uns meses, na pandemia ficou 2 anos sem fazer show, eu nunca tinha passado uma abstinência de palco tão grande. Eu começo a subir pelas paredes, eu sinto falta da descarrego de energia, da troca com o público, isso eu gosto muito. Então isso que é claro, é cansativo, as viagens, shows e tal, mas me reenergiza. Você ama palco, não é que você falou? Quer show, você quer estar ali, quer ter essa adrenalina. Como é que foi o Rock in Rio? O Rock in Rio, qual deles? Não, o primeiro que os Titãs participaram. Não, o Rock in Rio a gente participou, não foi o primeiro Rock in Rio. Não, sim, o primeiro que vocês participaram. O primeiro eu fui. O Rock in Rio foi incrível. O Hollywood Rock também teve 2 vezes que a gente fez históricos, né? Mas eu fiz um Rock in Rio depois na carreira solo, que foi também memorável, que foi dividindo com o Erasmo. Sim. E o Erasmo, ele tinha sido, o show anterior dele no Rock in Rio, ele tinha sido vaiado, 85. Foi uma coisa
coisa meio horrível, assim, traumática para ele. Sim. E a gente fez esse show, que ele foi ovacionado, era uma parte o show dele, uma parte meu show, e no fim juntava as duas bandas, fazia uma parte nós juntos. Você gosta de festival? Ou você prefere o seu show? Eu gosto, mas o Erasmo ficou muito emocionado, saiu do palco, me abraçou, sim, enfim, foi muito bonito. Eu gosto, festival é uma festa, uma celebração. É maravilhoso, né? Eu fui no primeiro Rock in Rio, eu fui assistir, eu fui 19 de janeiro. Paralamas fez o primeiro, não é? Paralamas eu acho que tocou fez, Paralamas, o Barão fez, o Kid de Abelha fez. Sim. Então, eu fui no 19 de janeiro de 1985, que eu fui ver o Heavy Metal. Então, começou com Pepeu e Baby. Uhum. Aí foi o Whitesnake, que veio no lugar do Def Leppard, que o baterista tinha perdido o braço. Scorpions, Ozzy e AC/DC. Eu falei nesse dia, eu falei no Rock in Rio porque eu tô com a camisa do Black Sabbath, não é de bobeira. Tá? Uma homenagem ao Ozzy que nos deixou recentemente. Né? 2 semanas atrás, cara, uma lenda, o Príncipe das Trevas, os caras que inventaram o heavy metal, enfim, uma coisa inacreditável. Depois que ele morreu, o tamanho dele ficou ainda maior. Você curtia um heavy metal, o Black Sabbath ou o Ozzy? Tem alguma interferência, alguma influência na sua cabeça, pelo menos em algum momento da sua vida, uma coisa mais agressiva musicalmente ou não? Sim, eu ouvia de tudo. Eu, muito jovem, eu tinha um disco do Black Sabbath, tinha disco do Led Zeppelin, enfim, curtia Beatles, Stones, Jimi Hendrix, claro, muita coisa. Mas heavy metal, assim, eu nunca fui um fã específico de heavy metal, porque tem um perfil do fã, sim, de heavy metal, né? Sim. Mas eu curtia as bandas pesadas, curtia punk também, enfim, Dead Kennedys. Punk rock, eu acho que você tem uma ligação mais próxima do punk rock, né? Do que heavy metal. Não, eu acho que o rock dos anos 80 foi uma coisa que eu ouvi muito, Divo, Silks and the Bashes, The Cure, Echo and the Bunnymen, enfim, várias bandas desse período, Talking Heads. Quais são os seus planos agora? Vamos pensar. Pô, caramba, Flip, novo disco, shows e turnês e Titãs e tal. E agora? Você pensa assim, e agora? Você vai descansar um pouquinho ou vai Não, o disco Novo Mundo saiu em março, sim, então está muito recente, a gente está no começo da turnê, então a gente está super empolgado, com o maior gás para fazer, quero fazer o Brasil todo, levar esse show para o exterior também. Então, acho que tem muito chão pela frente, assim, antes de um novo projeto. Eu vou sair vou tirar um pouquinho você da zona de conforto. Sim. Pô, eu sou amigo dos Titãs desde o início. Pô, os caras amam futebol, cara. 2 São Paulinos, o outro é Santista, o Branco louco pelo Palmeiras, o Charles desesperado pelo Corinthians, né? Eu levei o Charles foi comigo ver uma final de Corinthians e Atlético Mineiro. Enfim, você tem alguma coisa, você torce para um time? Santos. Sim. Santos eu sabia, mas você torce por quê? Qual é a sua visão da sua infância que te levou para o Santos, por exemplo? Pelé? Eu, desde criança pequeno, assim, acho que eu fui influenciado pelo meu irmão, que era santista. Eu sou santista e nunca mudei, assim. Eu lembro de ir assistir o Pelé jogar no Pacaembu, a pé. Eu morava ali perto, ia para o estádio a pé, vi altos jogos. O Pacaembu foi o primeiro estádio que eu vi. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no estádio, aquelas luzes, foi do cacete, uma magia, nossa, aquilo... E assistir o jogo no estádio foi uma coisa da minha adolescência, assim, 12, 13 anos, eu ia a pé ali e vi o jogo de despedida do Pelé, quando ele 74. Foi pro Cosmos. Sim, 77, eu lembro. 77, eu acho. Eu lembro disso daí. Muito. Enfim, tinha a Copa de 70, eu acho que foi um marco. Para mim também foi um marco. Um marco, primeira assim, Copa que passou ao vivo. Nossa geração não esquece nunca. Eu sou apaixonado, até eu idolatro todos os caras de 70. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo. Piazza, Everaldo. Clodoaldo, Everaldo. Gerson Tostão. Jairzinho, Pelé e Rivelino. Então, pô, cara, eu também sou apaixonado. Nós estamos chegando no fim. Então eu vou te mostrar 2 coisas. Uma você já viu, mas fisicamente, na sua mão, eu vou te mostrar agora. Você já sabe, você viu o disco, tudo, mas eu vou te mostrar esse disco aqui, olha, gente, esse aqui. Não, mas você sabe que eu cheguei aqui para fazer essa gravação com você e eles queriam que fosse surpresa isso aqui. Sim. Aí eu falei, não aguento. Aí peguei o disco para ver. É lógico. Mas foi a primeira vez que eu vi, foi agora. Eu tô aqui babando ainda. Primeira vez que você está vendo fisicamente o negócio. Fisicamente. Tá bonito, hein, cara? Tá maravilhoso. Uma capa linda. A impressão ficou bonita, Ficou bonita.
atrás. E ver essa imagem aqui impressa é outra coisa. Só tinha visto isso pequeno na tela do computador. Na capa de um disco. Bonito, mas você já sabia, né, que estava definida essa foto para a capa? Sim, sim. É a capa do digital, né? Sim. Só que lá é pequenininho, não tem nem graça. Olha que coisa linda. O disco ficou maravilhoso, cara. Eu ouvi o final de semana, ouvi hoje ainda, antes de falar contigo. Eu gostei pra caramba dos convidados, dos ritmos, da diferença dos sons. Eu achei incrível mesmo. Parabéns, Arnaldo. Você é um artista incrível. Assim, eu acho que você é um cara que tem uma importância muito grande, vai ter muito ainda importância na parte cultural, social e política do Brasil, porque você é um cara que se posiciona... Você também, pô. Na música, nas falas, nas palavras, que é o seu forte. Você usa as palavras com uma perfeição incrível. E eu quero te agradecer por isso, porque é importante a gente ter artista como você. Muito obrigado. Só que não acabou. Agora a gente está junto nessa... Sim, nessa na mesma luta. Um país melhor. Agora, né, para terminar, vai ser legal. Isso aqui. Isso aqui, cara. Eu esperei, eu deixei isso aqui por fim, porque primeiro que você vai autografar para mim, né? Eu trouxe para você autografar, que é original, das antigas, tudo ralado, tá vendo? Que legal. Como foi fazer esse disco, cara? Como foram as escolhas das músicas? Como foi o sucesso? Incrível. Para mim, é um dos melhores discos de rock and roll ou de punk rock, ou qualquer estilo que você queira colocar, do Brasil, junto com o Fruto Proibido, eu acho maravilhoso. A Casa de Rock, do Casa das Máquinas, também eu acho incrível. Abre-te de Sésamo, do Raul Seixas, eu acho incrível. Então tem vários discos que eu acho, assim, que são aqueles que eu prefiro mesmo, que eu amo. Esse aqui é um. Você tem memória de como foi a elaboração disso tudo aqui? Tenho. Conta um pouquinho dessa história, porque eu acho que todo mundo quer saber. É um disco raivoso, né? É um disco... Bom, primeiro que as pessoas... A gente sempre tinha um trauma, porque os dois primeiros... Esse é o terceiro. Os dois primeiros discos dos Titãs, a gente não tinha conseguido chegar na sonoridade que a gente sentia que tinha no palco, ao vivo e tal. E aí foi o primeiro disco que o Liminha produziu, e que a gente conseguiu um som pesado. E as canções são todas raivosas, né? Falando cada canção sobre uma instituição, o Estado, a polícia, a igreja, os pilares, a família, os pilares da sociedade. Uma batida agressiva. A gente, de certa forma, faz a polícia. Enfim, a gente faz como assim, uma crítica, vamos dizer assim. É um dos meus discos preferidos, cara, assim, de todos. Não é só... Eu não coloco só entre os brasileiros, assim, de centenas de discos que eu acho incrível, né, do rock, eu coloco esse aqui também, sabe? Pela importância também, pelo peso que tem. Alguém tem uma caneta para emprestar? Opa! Porque o cara vai ter que autografar filmando, porque faz parte do programa, hein? Pô, cara... Agora você tem que pegar a assinatura da galera toda. Não, eu já falei para eles, quando eu pensei em fazer isso, agora eu pego para os caras, eu só ligo para os caras e pego deles todos. Pô, obrigado, Arnaldo. Olha só, hein? Esse aqui é o Cabeça Dinossauro, de 86. 86, exatamente. Um dos principais discos de rock and roll, de punk rock, você pode escolher o estilo que você quiser, porque tem tudo dentro desse disco, de entre todos, maravilhoso mesmo, espetacular. E o lance é o seguinte, para terminar, as pessoas não podem esquecer, né? Tá todo mundo me olhando ali, que as pessoas não podem esquecer que amanhã, gente, hoje é dia 7, mas amanhã, dia 8, tem o Toca Session no Cine Joia, é o lançamento daquele disco ali que eu mostrei para ele, Novo Mundo. Então eu quero agradecer você, Arnaldo, pelo papo, espero que você tenha gostado, eu curti pra caramba, não segui roteiro nenhum, tá? Essas fichinhas aqui, só dei trabalho para as meninas. É bom quando é assim. Mas na hora que chegou na minha mão já começou a girar, porque eu fui em cima do que você fala, porque conversar com você não precisa fazer pergunta, é só dar continuidade na sua resposta. Maravilha. Muito obrigado, é isso aí, Arnaldo Antunes, gente. Qual?